Olá, queridos professores, educadores de toda a nossa rede estadual de educação no estado do Amazonas. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a professora Silvana Barreto Oriente, sou professora formadora do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta e estou aqui com meus colegas para compartilhar um pouco com vocês do tema, um tema que é muito especial para mim, que me acompanha durante toda a minha trajetória, que é o tema diversidade religiosa, que compõe aí o episódio número 4 do nosso programa de formação, que denominamos Formação em Pauta. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, aos meus colegas, professores que estão aqui, profissionais extremamente qualificados, professora Júlia, professor Ciro. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu quero iniciar a nossa apresentação falando um pouco acerca do professor Ciro, que está aqui conosco, compartilhando desta temática muito importante. Professor Ciro Braga Dantas, que é assessor pedagógico aqui na GAED, SEDUC. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Amazonas e é mestrando em Sociedade e Cultura na Amazônia, também na nossa Universidade Federal do Amazonas. Ele, além disso, é professor da rede estadual e municipal na cidade de Manaus e assessor pedagógico na SEDUC, na nossa Secretaria de Educação, trabalhando com temas aí muito importantes, que é a educação das relações étnico-raciais e também diversidade religiosa. Seja bem-vindo, professor Ciro. Ao meu lado também aqui contamos com uma profissional extremamente qualificada, professora Júlia Monteiro. E é um prazer ter a professora Júlia Monteiro aqui conosco, que é graduada em Ciências da Religião pela Universidade Estadual do Pará, nossa parceira aqui da região norte. Ela também é mestra em Ciências da Religião pela mesma universidade e é professora, com muito orgulho para nós, colegas aqui, professora da nossa rede estadual e municipal aqui na cidade de Manaus, ministrando a disciplina de ensino religioso, uma profissional que entende muito desse assunto, e eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Júlia. É um prazer estar aqui com vocês, eu espero que esse momento seja um momento de trocas muito importantes e que nós possamos alcançar todos os nossos profissionais da nossa rede. Então, antes de passar à professora Júlia, eu gostaria de fazer uma consideração que a escolha desse tema se justifica por conta de nós termos essa orientação já prevista na nossa BNCC, quando ela faz a seguinte afirmação: o ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em um determinado contexto histórico, social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui enquanto ser de imanência, que é a dimensão concreta biológica. E, além disso, um ser também de transcendência, que é a dimensão subjetiva e simbólica. Essas dimensões, ambas as dimensões, possibilitam que os seres humanos se relacionem entre si com a natureza e também com a divindade, ou as divindades, percebendo-se como iguais ou diferentes. E a percepção dessas diferenças possibilita a distinção entre o eu, o outro, nós e eles, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos, que podem ser representações, saberes, crenças, convicções, valores, que são extremamente necessários à construção das identidades. Esse trecho está exatamente como está posto no nosso documento, na nossa Base Nacional Comum Curricular, lá na página 48. Então, eu quero destacar a importância da escolha desse tema de diversidade religiosa para a nossa discussão do 4º episódio de Formação em Pauta, e, por isso, receberemos aqui com muita alegria a professora Júlia, que vai falar um pouco para a gente acerca desse caráter transconfessional da educação e como ele pode incidir na formação integral do ser humano, que é aquilo que nós buscamos. Então, seja bem-vinda, professora Júlia, é com você. Olá, me chamo Júlia Monteiro, sou professora da rede estadual e municipal da cidade de Manaus,
Sou formada em licenciatura plena em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará. Sou mestra em Ciências da Religião, né? E vim aqui falar um pouco sobre a diversidade religiosa presente no Brasil, sobre a questão da diversidade no território brasileiro. Então, falando um pouco sobre o Brasil é considerado um Estado laico, né? Então, ele se posiciona de uma forma neutra no campo religioso, com uma rica diversidade religiosa. Então, a gente encontra em nosso território diversas matrizes religiosas, cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica, entre outras. Então, é muito importante a gente estar aqui fazendo esse debate sobre essa diversidade presente no Brasil, né? Sobre o nosso território, que a gente vai percebendo uma rica formação de religiosidade, né? Então, a minha formação em ciência da religião, ela é uma formação essencial, né, para a sociedade brasileira, porque a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva do conhecimento do ensino religioso, da ciência da religião, e a ciência da religião, ela pauta uma questão sociológica, antropológica, para a gente perceber e entender a religião dentro do território brasileiro, né? Então, esse entendimento sendo buscado a partir de um respeito, de um diálogo, né, do ecumenismo entre as diversas religiões presentes no Brasil, né? E isso contribui, desse modo, com uma educação de caráter transconfessional, que poderá incidir na formação integral do ser humano. Então, é necessário esse ser humano ter esse conhecimento, né, para ter um respeito, para dialogar com essa diversidade religiosa presente no Brasil. Então, logo em seguida, a gente vai estar vendo uma ilustração que fala um pouco sobre essa diversidade religiosa, né, falando sobre que a gente pode viver dentro desse território brasileiro harmonicamente, né, com essas religiões, né, com esse respeito, com esse diálogo, que ele é fundamental, ele é essencial para a gente construir uma sociedade humanizada, uma sociedade que respeite, né, uma sociedade que paute essas questões essenciais, né, para a gente viver em sociedade, né? Então, a disciplina, o ensino religioso, ele vai trazer várias contribuições essenciais, né, que a gente vai estar pautando, né? Então, o ensino religioso, ele procura levantar e resolver questões relacionadas à ética, à moral e também ao comportamento que envolve a sociedade. Além disso, ele abre espaço para que os alunos aprendam mais sobre paz, justiça, empatia e a importância do amor ao próximo. Então, o ensino religioso, ele vai trabalhar essa questão do respeito a essa diversidade religiosa presente no Brasil, que é essencial, que é fundamental e que a gente precisa estar falando isso cotidianamente em vários espaços da sociedade, não só na escola, mas na família, né? A gente precisa estar falando dentro das igrejas, né? O quanto é importante a gente pautar esse debate da questão da diversidade, do respeito, que ele é essencial para a gente construir uma sociedade melhor, que é a sociedade que a gente quer, né? Uma sociedade mais justa, humanizada, né? Então, o objeto de estudo do ensino religioso, ele tem por objetivo propor reflexões sobre fundamentos, costumes e valores dessas religiões. Então, a gente vai pautar a história dessa religiosidade, né, os costumes, quais são os valores das diferentes religiões existentes na sociedade, porque cada religião tem a sua história, tem a sua cultura, tem várias dimensões que a gente precisa estar trabalhando dentro de sala de aula, fora de sala de aula, em vários espaços, e a gente precisa dialogar, porque a religião precisa ser dialogada também, algo que a gente precisa estar trabalhando muito, explorando os conteúdos, né, dentro da sala de aula, de uma maneira interdisciplinar. Então, a gente vai precisar utilizar de várias disciplinas para trabalhar a questão do ensino religioso, né? Então, a gente vai precisar de antropologia, sociologia, diversas disciplinas e a própria ciência da religião, né? Para a gente estar compreendendo esse fenômeno religioso brasileiro, né? Então, a gente tem essa rica diversidade. Então, como as aulas de ensino religioso, né, dentro da sala de aula,
né? Como esse debate próprio da ciência da religião, ele trabalha também esse combate à intolerância religiosa. Então, dentro do Brasil, a gente vai perceber essa rica diversidade, como eu já falei anteriormente, e como a gente viver harmonicamente, né? É necessário, é possível, então como é que a gente vai fazer isso? Então, o ensino religioso ele pode ser uma importante ferramenta, né, trabalhada em sala de aula, né, trabalhada em vários espaços da sociedade para combater as intolerâncias religiosas, né? Então, a intolerância religiosa ela é todo desrespeito contra qualquer religião. Então, ela, infelizmente, ela está muito presente no Brasil, né, e no mundo. Então, a gente precisa estar dialogando, né? Então, conhecendo as religiões e ter o respeito mesmo pela essa diversidade religiosa presente no Brasil. É essencial a gente trabalhar essas questões, né? Então, esse programa é essencial, né? A gente está trabalhando, dialogando, ter esse espaço de debate sobre a questão da diversidade religiosa e o quanto isso é recorrente, né? As questões de intolerância religiosa no Brasil. Então, a gente vai perceber que as religiões de matriz africana são uma das religiões que mais sofrem preconceito, né, discriminação, vários terreiros, espaços religiosos, muitas das vezes são apedrejados, acontece vários tipos de violência ali, por conta das pessoas simplesmente estarem fazendo as suas orações, fazendo as suas preces, fazendo ali seus rituais religiosos e acaba, né, sofrendo intolerância. Então, como é que a gente vai enfrentar essas questões? Essas questões elas precisam ser enfrentadas através da educação, da formação, da humanização do ser humano, né, do debate em sociedade. Então, a gente precisa ter um olhar sério a respeito disso, né, e estar pautando isso em todos os espaços da sociedade, para a gente ter um espaço humanizado onde as pessoas podem professar qualquer religião, a sua escolha, né? A gente, como falei no início, o Estado é laico, onde cada um pode escolher a sua denominação religiosa que quer seguir e deve ser respeitado, né, as suas questões, a sua religiosidade. Então, a intolerância religiosa, a gente vai ver aqui no próximo slide, um pouco falando, a intolerância religiosa é crime. Então, é muito importante esse respeito à diversidade religiosa presente no Brasil. Então, a gente vai... esse trabalho aqui que a gente está desenvolvendo é fundamental e esse debate da questão da diversidade religiosa é essencial. Muito obrigada, professora Júlia. Que maravilha a sua fala, o seu posicionamento em relação à nossa diversidade. Como você bem pontuou, é um tema que não deve ficar restrito apenas à escola. Ele deve ser discutido em todos os âmbitos da nossa sociedade, principalmente nas igrejas, porque nós sabemos que um espaço onde essa intolerância ela eu não vou dizer ensinada, mas que ela não é combatida como deveria, são os próprios ambientes religiosos. Eu sou uma pessoa que eu fui formada numa religião de matriz cristã, e cresci, tive toda a minha adolescência e juventude e nunca foi discutido no espaço em que eu fui formada a questão da intolerância religiosa. Não nesse sentido de combate, mas sim, infelizmente, no sentido de estímulo, onde somente aquilo que nós acreditamos é verdadeiro e todos os outros estão caminhando na contramão, estão indo no sentido errado. É mais ou menos esse discurso que é perpetuado. E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu fui criada dentro de uma igreja de matriz cristã. E eu só tive esse conhecimento acerca de toda essa diversidade e da importância do respeito às demais crenças quando eu cheguei na universidade. Então, durante toda a minha educação básica e até mesmo na graduação, esse discurso não era presente. Eu já fui por iniciativa própria, quando eu me deparei com os temas voltados à diversidade, que eu fui também estudar sobre a diversidade religiosa. Então, é muito importante, destaco novamente a iniciativa do CEPAM, a parceria com o DEP, de trazermos essa discussão para esse momento formativo. Então, agora eu quero agradecer já a sua fala inicial e passar
passar a fala ao professor Ciro, que vai compartilhar um pouco conosco acerca dos trabalhos que são realizados pela nossa Secretaria de Educação aqui no estado do Amazonas, que, inclusive, em alguns momentos, já foi até questionada a validade. É necessário realmente trabalhar o ensino religioso no currículo da educação básica, porque alguns estados já excluíram, não é, esse componente curricular do seu currículo, da sua grade, da sua matriz. Então, como que a Secretaria de Educação no estado do Amazonas pensa o trabalho do ensino religioso nas nossas escolas, a importância e qual o impacto dessas políticas educacionais para a diversidade religiosa no estado do Amazonas? Então, a palavra é com você, professor Ciro, fique à vontade. Bom dia. Então, nós, no estado do Amazonas, já há algum tempo temos uma gerência que se propôs a trabalhar a questão de diversidade, né? A GAED, que a partir de 2015 inicia como uma gerência de diversidade e ela vai, a partir dali, desenvolver um trabalho em vários campos da diversidade. E um desses campos é o campo da diversidade religiosa, né? A gente pode, inclusive, traçar um histórico a respeito disso, onde a gente terá, já a partir de 2015, com o início da GAED, a época que depois se tornou GAED, nós teremos algumas atividades que vão ser muito interessantes. Por exemplo, uma participação da SEDUC na Caminhada dos Povos de Terreiro, ainda em novembro de 2015, né? Isso foi uma iniciativa que foi fundante para esse trabalho em diversidade religiosa. Ao mesmo tempo, a gente já procura se estruturar e desenvolver políticas próprias em diversidade, claro, com apoio, inclusive, de outras secretarias, como já a partir de 2016 a SEJUSC, não é? Também a CEMED, que tem um núcleo de diversidade lá, né? Que foi desenvolvendo esse trabalho. Mas toda esse rol de políticas que a gente pode citar, por exemplo, também aí a situação, olha, dos povos de terreiro, junto à SEJUSC, que está citada em setembro de 2017, né? Reuniões com o SERDRAN, que é um grupo que se destina a discutir a religião no âmbito da diversidade religiosa, ou seja, encarando um ecumenismo religioso, né? E um espaço de discussão onde há várias representações religiosas. Essa é a ideia principal do SERDRAN. Também vale a pena a gente historicizar a Rota do Sagrado, que foi uma iniciativa da CEMED. Ali em outubro de 2017, a gente tinha um trabalho muito forte acontecendo em parceria, né? SEDUC, CEMED e SEJUSC. E esse trabalho ele se prolongou até mais ou menos o ano de 2019. Né? A pandemia acabou trazendo várias situações difíceis para a continuação desse trabalho, já que ele era um trabalho muito presencial, né? Também, a partir do ano de 2018, a SEDUC tomou a iniciativa de se dirigir ao EA para tratar sobre a questão do curso sobre ciências da religião. A gente ter uma proeminência desse curso dentro do estado do Amazonas, inclusive para formar professores da rede SEDUC, e a gente ter, então, um aporte diferente no ensino religioso, né? A gente ter pessoas formadas em ciência das religiões. Nós temos pessoas capazes, a partir dessa formação, de desenvolver história das religiões, né? E isso mudaria bastante a maneira de desenvolver o aporte que a gente dá ao ensino religioso dentro do estado do Amazonas. Também é muito legal a gente citar a formação do GEPERPD, que foi uma iniciativa uma caminhada já mais longa que o grupo da CEMED possuía, e eles já estavam nesse ponto, de formar um grupo que foi de apoio exatamente aos seus professores de ensino religioso. Então, você tinha uma reunião desses professores onde as diferentes religiões iam sendo chamadas e trabalhadas, né? Então, houve budismo, espiritismo, a gente fez visitar terreiros também para ouvir as religiões de matriz africana, né? E aí esse grupo desenvolveu, então, o que a gente foi chamar de Rota do Sagrado, com essas várias abordagens. Ainda tivemos, ao longo de
vários anos aí atividades diversas, como, por exemplo, rodas de conversa, e uma marcou muito, que foi a do ano de 2018, onde nós reunimos na Arena da Amazônia propostas de professores das redes SEDUC e CEMED em ensino religioso, na verdade, em diversidade religiosa, né? Onde esses professores, eles apresentaram, por exemplo, dança, que tinha uma referência afro-brasileira, onde as entidades do candomblé, por exemplo, estavam ali representadas, e como é que isso foi desenvolvido na escola, como é que pais, mães aceitaram, né, que essa dança, tratando de diversidade religiosa e num aspecto muito específico do ecumenismo, fosse desenvolvida nas suas escolas. Então, as gestões escolares foram falando a respeito, por exemplo, desse trabalho com pais e mães, né, de você desenvolver o respeito à religião, à crença do outro, né? Isso foi um momento muito importante assim de partilha, né, de formas, de maneiras de desenvolver os aportes, os melhores aportes, né, ao ensino religioso. Também pela Rede SEDUC nós tivemos aí a mostra de projetos em diversidade, né, nos anos de 2018 e 2019. Nós tivemos no ano de 2019 uma ação que marcou bastante em escolas nossas. Isso foi uma ação propagada para todas as escolas poderiam realizar, que foi diálogos em diversidade religiosa, um diálogo ecumênico. Cada escola poderia fazer convite a padre, pastor, pai de santo ou mãe de santo, representante de matriz africana, né? E promover-se então um debate bastante ecumênico, um debate que colaborou muito para esse trabalho acontecer de uma forma mais livre nas escolas, né? Esse ambiente de debate sobre diversidade religiosa, ele tem uma oportunidade maior nas escolas. Isso foi aí no ano de 2019. Também a gente precisa citar, e é muito importante falar, a respeito do Festival da Abolição, que ao longo dos anos de 2017, 18 e 19, desenvolveu dentro de uma subtemática sua esse aporte em diversidade religiosa. A gente tinha 7 subtemáticas, né? A gente traz aqui um exemplo da proposta de 2020, onde o subtema 1 é exatamente sobre diversidade religiosa e de crença, né? Onde a gente tinha, esse festival infelizmente não aconteceu, o de 2020 por causa da pandemia, ele seria realizado em julho de 2020, então uma proposta muito presencial que o fato da epidemia impediu, né, a pandemia impediu a realização. Mas aí a gente tem, olha, possibilidades, né, de desenvolvimento de tema. Por exemplo, falar sobre o voodoo haitiano, honra e respeito contra o preconceito e a perseguição religiosa, a vida no Haiti contra o voodoo, que é a maior religião haitiana, né, a maior expressão de crença do Haiti. Possibilidade 2, o voodoo, das campanhas contra a superstição ao reconhecimento como religião oficial no Haiti. Ou 3, voodoo e a luta pela independência do Haiti. Então, falar, por exemplo, do Haiti, pensar essas propostas em diversidade religiosa para a nossa população, o nosso grupo, os nossos alunos e professores da Rede SEDUC, por quê? Porque a gente tem uma presença forte haitiana aqui, né? Já pensando o respeito à religião e trabalhando também uma outra questão de diversidade, que é as pessoas em situação de itinerância. Elas também têm direito à expressão do seu credo religioso, né? A gente tem um exemplo muito interessante também de uma escola da Rede SEDUC que participou do Festival da Abolição no ano de 2017, que foi a Vasco Vasques, né? Escola Estadual Vasco Vasques. O aluno escreveu o roteiro, encenou com os outros alunos a peça falando liberdade é liberdade, que é sobre a questão da perseguição a um indivíduo que professa uma crença de matriz africana e representantes de algumas outras religiões o perseguem ao ponto de levá-lo ao suicídio. Essa peça foi segundo lugar no Festival da Abolição no ano de 2017, marcou muito fortemente o festival. Eu esperava, inclusive, que ela batesse campeão, porque foi uma ideia maravilhosa, né, do aluno e a capacidade de expressão, enfim. Foi um momento assim
muito bonito do Festival da Abolição, que ainda nesse ano, que foi o ano de abertura do Festival da Abolição, teve, e isso foi uma grande honra para nós, a presença da dança afro-brasileira, né? Festival da Abolição 2017, vocês têm a imagem, né? Uma imagem de muitas da apresentação de 2017, professor José Nogueira, o grupo lá do São Raimundo. Então, aí acho que nessa imagem é Exu, né? Você vê ali várias pessoas de branco também. E a dança afro-brasileira, ela tem exatamente essa história. Ela é lá do Festival Marquesiano, na década de 70 ainda, né? E ela é uma criação acontecida, a vida aqui em Manaus, por um grupo daqui, falando sobre diversidade religiosa, né? Então, e inclusive dentro de uma escola nossa, que é o Marquês de Santa Cruz, né? Então, assim, eu acho uma oportunidade também ímpar que nós temos de poder trazer as nossas coisas, aquilo que nós criamos, né? Fazer convites, permitir que as pessoas se expressem no âmbito do religioso da crença. Ainda, eu acho que cabe também falar, aproveitando a oportunidade, sobre a questão de leis e datas que são pertinentes à questão religiosa e de crença, né? Por exemplo, nós temos aqui o 21 de janeiro, né, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Isso é lei, está estabelecido. Também, a partir do dia 5 de janeiro de 2023, a gente tem o 21 de março, que já é uma data de combate ao racismo, também como o Dia Nacional das Tradições de Raízes e Matrizes Africanas e Nações de Candomblé. Ou seja, a gente tem um reforço aí no combate à opressão contra a religião do outro, contra a crença do outro, né? Vale salientar também que existe uma lei municipal que data do ano de 2016, que institui a terceira semana de maio como Semana da Liberdade Religiosa, né? Isso é no aspecto do município de Manaus. Nós temos uma lei também federal do ano de 2012 que torna o 15 de novembro Dia Nacional da Umbanda. É claro que esse dia, ele também é a proclamação da República. Essa força da lei do ano de 2012 sobre o Dia Nacional da Umbanda acaba ficando um pouco apagada, mas ela está aí, é uma lei federal e ela deve ser obedecida também em relação ao seu cumprimento pelas redes estaduais de ensino. Basicamente, outro item que nós temos também, eu acredito que de fundamental importância, assim como para a diversidade étnico-racial, é a agenda de combate. Agenda de combate ao ódio religioso. No caso, com grupos de datas onde a gente vai reforçar aí essa expressão, né? Combate ao ódio religioso. Ela é orientada exatamente para isso e começa no dia 21 de janeiro, né? Que é Dia Mundial da Religião. Nós temos ainda, como foi citado anteriormente, até pela lei, o dia 21 de março, que é o Dia Nacional das Tradições de Raízes, das raízes de matrizes africanas e nações de candomblé. E ainda temos também, dentro do mês da consciência negra, o dia 15 de novembro, Dia Nacional da Umbanda, né? É importante a gente fazer esse histórico, né, do que já foi realizado, falar sobre leis, e tudo isso junto aponta para possibilidades de futuro. O que é preciso fazer a partir do ano que nós estamos, o ano de 2024, para avançar, né, no combate ao ódio religioso, né, no diálogo ecumênico sobre diferentes religiões dentro da nossa rede SEDUC. Então, a gente tem várias possibilidades para esse ano e podemos listá-las primeiramente, né, em relação à caminhada dos povos de terreiro, né? Preciso haver novamente um reforço dessa nossa aliança SEDUC junto à SEJUSC, que é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, trata disso, né? Também o projeto que nós temos com a rede CEMED, né, e a sua diversidade, que precisa, né, ser reforçado aí a Rota do Sagrado, que houve uma paralisação, ele precisa voltar a acontecer, a pandemia afetou muita coisa e outras coisas não têm a ver com a pandemia, é preciso discutir diversidade religiosa e esse projeto é muito importante
Sejusc, Semed e Seduc na Rota do Sagrado, não é? Assim como também, para a nossa própria rede Seduc, nós falarmos sobre a existência do curso de Ciências da Religião, né? A nossa UEA, Universidade Estadual do Amazonas, tem esse curso, né? Licenciatura em Ciências da Religião. Ele tem 8 semestres, são 2.800 horas, tem 90 vagas anuais, né? E esse curso iniciou a partir do ano de 2015. Então, lá em 2018, houve uma conversa para que a gente tivesse uma possibilidade de inserção de professores da Rede Seduc. A ideia era essa, né? Isso não vingou, mas não quer dizer que essa ideia morreu. É uma coisa a se pensar para esse ano. Propor essa perspectiva, né? Também, o retorno à rede da atividade, né, sobre diálogo em diversidade religiosa, como aconteceu lá no ano de 2019. Muitas escolas da rede realizaram esses diálogos no ano e isso foi muito produtivo, né, para a ideia de diversidade religiosa, a possibilidade de um diálogo que fosse ecumênico dentro das escolas, né? A ideia é, ao longo do ano de 2024, nós realizarmos essas atividades em escolas que nós iremos definir por coordenadoria e também em municípios do interior. Então, professor, muito obrigada pela sua fala, muito relevante, muito importante, super necessária, nos relembrar aí de tudo que já foi realizado pela Secretaria de forma exitosa e que pode e deve retornar, não é? Assim como no tema da diversidade étnico-racial, nós tivemos uma pausa por conta do período pandêmico, em relação à diversidade religiosa não foi diferente. Muitos dos programas que estavam sendo executados tiveram que ser pausados, mas agora estamos aí retornando, unindo parcerias, unindo forças para que esse tema, essas discussões retornem ao âmbito escolar, retornem aos planejamentos dos professores, porque é muito importante, inclusive quando nós falamos o senhor falou algo que me chamou muito a atenção, que em um dos projetos eram convidados representantes de diversas religiões, padre, pastor, pai de santo, mãe de santo e outros. E é importante, alguém pode se assustar ao chegar na escola e está tendo uma palestra com um líder religioso de matriz africana. Mas é importante a gente destacar que é necessária essa fala, porque ele não vai lá para converter ninguém à sua crença, à sua religiosidade, mas ele vai ali mostrar os fundamentos dessas crenças, desses valores, o que orienta aquela crença, para que eles sejam respeitados. Isso é muito importante. A formação integral do estudante perpassa por esse âmbito também. É de fundamental importância que esses temas sejam discutidos. Não na perspectiva de, eu sou professor de ensino religioso, eu sou cristã, vou converter todos os meus alunos ao cristianismo, ou em relação ao islamismo, ou qualquer outra crença religiosa. Então, isso é muito importante nós destacarmos e pontuarmos aqui. Você, educador, que estiver nos assistindo em qualquer momento, eu quero convidar você a fazer essas reflexões. Se for preciso, retome o vídeo, escute novamente a fala da professora Júlia, quando ela pontua aí todos os âmbitos das áreas de conhecimento que embasam as ciências da religião. Retome também a fala do professor Ciro, quando ele traz aí todo o embasamento legal para trabalharmos essa temática na escola. E vamos juntos, não é? Continuar aí discutindo, promovendo o respeito. Eu não gosto nem muito de falar de tolerância, porque se eu tolero, eu me coloco numa condição de superioridade. Eu sou correta e o outro precisa ser tolerado porque ele está errado, não é? Então, eu gosto de falar mesmo de respeito, para que nós possamos promover o respeito às diversidades religiosas que nós temos no nosso país, como a professora já citou, que é laico e é muito diverso em crenças e religiosidades, certo? Então, eu quero agradecer muito aos professores. Eu vou passar aqui a professora Júlia para que ela faça suas considerações
considerações finais e diga aí quais são suas expectativas para 2024 dentro da temática diversidade religiosa. É muito interessante a fala que o Ciro veio fazer, assim, falando sobre as políticas públicas que a Secretaria está desenvolvendo, que eu lembro que lá em 2017, a escola onde eu trabalho participou de uma atividade da abolição. Então, foi uma atividade muito interessante, porque envolve, né, várias turmas para desenvolver algo artístico, que muitas das vezes esses alunos eles vão ter somente na escola essa oportunidade. Entendeu? Depois vão fazer vestibular, vão para o mercado de trabalho e acabam não tendo esse acesso a esse debate sobre diversidade religiosa, sobre a própria questão da intolerância, né, que é fundamental. Então, agradeço muito esse espaço, ele é essencial para a gente estar debatendo, né, e estou aqui, né, para outras possibilidades. Que bom, professora. É muito importante contar com o seu apoio e destacando que a professora Júlia está na nossa rede, ela pertence ao nosso Distrito 4 aqui em Manaus, então ela está lá no chão da escola, na sala de aula, disseminando essa ideia de respeito às nossas diversidades. Isso é muito importante, contamos com você, professora. Da mesma forma, quero passar a fala ao professor Ciro, que também está aqui. Nós temos duas pontas, uma ponta aqui na sala de aula, outra ponta no Departamento de Políticas Educacionais, porque nós precisamos atuar em todas as frentes para que nós possamos promover esse discurso, não é, de combate. E aí eu passo ao professor Ciro para que ele também traga suas considerações finais. Bom, então eu agradeço aqui, primeiramente ao CEPAM pela iniciativa, né, de desenvolver esses episódios falando sobre diversidade religiosa e também falando sobre, eu acho que uma coisa muito maior no final, que é a possibilidade da rede SEDUC trabalhar, como é que eu posso dizer, diferentes diversidades, né? A gente tem aí, pelo menos dentro da GAED, um número de 8 diferentes diversidades. E a diversidade religiosa, né, ela é uma delas. Acredito que a Júlia, e agradeço também aqui a presença da Júlia ao convite, né, ela é muito feliz quando ela fala sobre a possibilidade que nós temos enquanto rede de educação nas nossas escolas de tocar os nossos alunos com temas que são sensíveis, né? Por exemplo, eu falo do Festival da Abolição. Dentro do Festival da Abolição, a gente conseguir falar sobre diversidade religiosa foi muito precioso ao longo dos anos, né? Então, que a gente possa de novo realizar projetos como o Festival da Abolição, que a gente possa de novo realizar projetos e atividades como as que nós tínhamos e, infelizmente, houve uma paralisação no aspecto da diversidade religiosa. Trabalhar com arte, cultura, moldando o comportamento dos alunos, ou pelo menos apontando questões relativas a respeito, à alteridade do outro, né? A diversidade religiosa. Sim. Eu acho que é uma oportunidade que a gente nunca deve perder. Cada mês que a gente tem de trabalho dentro da rede, cada trimestre, quadrimestre que passa, a gente precisa aproveitar dentro da rede, nas nossas escolas. Os professores estão ali no que é um laboratório, né, para eles, e a oportunidade é ímpar. É isso aí. Obrigada mais uma vez, professor Ciro, professora Júlia. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder mediar esse diálogo com vocês, foi muito importante. E dizer que estou muito esperançosa, não é, por saber que temos aí políticas voltadas para essa temática, temos ações efetivas sendo realizadas. Eu sei que se abríssemos aqui espaço para que outros educadores viessem compartilhar suas experiências, teríamos muitas experiências exitosas para serem compartilhadas. Mas hoje aqui o objetivo é deixar aí uma palavra de estímulo a você, professor, gestor, pedagogo, todos os profissionais da educação que atuam na escola, para abraçarem essa causa e entenderem a necessidade de trabalharmos
essa formação voltada para a diversidade religiosa, pois só assim nós teremos um país menos desigual, teremos um Estado que respeita as diferenças e teremos estudantes que se desenvolverão integralmente a partir das escolhas que eles fizerem, porque é esse o papel da escola, é mostrar que existem diversos caminhos, diversas possibilidades e permitir que esses estudantes façam suas escolhas conscientes, sabendo do caminho que estão trilhando, respeitando aí, claro, a autonomia de cada um, das famílias, as crenças, porque é isso que nós esperamos. Agradecemos aqui mais uma vez ao CEPAM por nos proporcionar esse momento de diálogo e de trocas. Agradecemos a parceria com o DEP, não é? O professor Ciro está representando aqui o DEP e a GAED. Agradecemos ao CEMEAN também por operacionalizar esse momento aqui e a nossa Secretaria de Educação por promover essa discussão tão importante, tão relevante no combate a qualquer tipo de discriminação e, nesse caso, respeitando aí a diversidade religiosa que nós visualizamos aqui no estado do Amazonas. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo tempo que você dedicou para nos ouvir, obrigada aos colegas professores e até a próxima.